Saudações, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês aí. Hoje nós vamos iniciar nossa estudo da física e nós vamos começar pelo assunto da cinemática, tá ok? Mas antes de nós adentrarmos aos demais assuntos, eu vou passar bem rápido aqui sobre esse assunto aqui. Ele é bem simples, mas ele é bem importante para que a gente comece a entender um pouco sobre alguns conceitos do que nós vamos ver em física, tá bom? O primeiro deles é referencial e deslocamento. Referencial e deslocamento é o que nós vamos estar estudando hoje, tá legal? Muito bem. Então, o que viria a ser um referencial, né? Então, imagina o seguinte, imagina que você está jogando futebol com os seus amigos e aí você chuta a bola em direção ao gol, certo? Essa bola, você está parado e a bola está em movimento. Então, em relação a você, a bola está em movimento. Mas vamos dizer que ao você chutar essa bola, deixa eu pegar um desenho aqui. Então, aqui está você, aqui está o campo, e aí você chuta a bola, certo? Essa bola vai em direção ao gol. Bem, imagina que isso aqui seja o gol. Em direção ao gol aqui. Então, em relação a você, essa bola está em movimento. Tudo bem? A bola está em movimento. E você está parado. Contudo, imagine que ao soltar essa bola, aqui do lado você tem um pássaro. Que o pássaro está se movendo na mesma direção e com a mesma velocidade que a bola está. Então ele vai olhar para a bola, ele vai estar acompanhando a bola ao lado dele. Em relação a esse pássaro, essa bola está parada. Tudo bem? Então tudo depende do referencial. O referencial é o que vai ser muito importante para nós, para poder dizermos se algo está em movimento ou não. Tudo bem? E aí, já que nós entendemos esse exemplo da bola e do pássaro, vamos voltar aqui para o nosso desenho e nós vamos trabalhar agora com o eixo X. Tá legal? Vou botar aqui para o nosso desenho rapidinho. Então imagine o seguinte, imagine que você está na superfície da Terra, tá legal? Então a gente está aqui, ó, na superfície da Terra, ela é curva, mas eu vou desenhar ela como se fosse plana, tá? Então, quando você está aqui na superfície da Terra, você é orientado pelos eixos cartesianos, que são o eixo Y, o eixo X e o de profundidade, o eixo Z, tá legal? Então, esses caras formam um ângulo de 90 graus entre eles, tá bom? Então, essa aqui vai ser o nosso referencial a partir de agora. Nós vamos trabalhar com o eixo cartesiano. Então, toda vez que eu estiver falando de movimento na horizontal, eu estou falando do eixo X. Movimento na vertical, eu estou falando do eixo Y. E esse eixo aqui, o eixo Z? Bem, por enquanto, na física do ensino médio, fundamental, a gente não trabalha muito com ele, mas só para curiosidade, é como se fosse a profundidade, né, do nosso espaço aqui. Legal? Então você está indo para frente, aqui é o eixo X. Se você joga uma pedra para cima, por exemplo, ela está indo para o eixo Y, certo? Tudo bem? Então, beleza. Então, o que acontece no eixo X? No eixo X, a gente vai adotar um ponto. Esse ponto vai ser a nossa origem dos espaços. O nosso ponto zero. O que significa isso? Significa que à direita desse ponto zero da origem dos espaços, todos os meus valores
né, de posição vão ser positivos. E à esquerda, todos os meus valores de posição serão negativos, certo? É a mesma coisa que você via lá na matemática. A gente tem aqui o nosso eixo cartesiano, nosso plano cartesiano, na verdade. E aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter os meus valores positivos de x e os meus valores negativos. Se eu continuar aqui para baixo, eu vou ter aqui, ó, os meus valores negativos, né, de y, positivo de x, e aqui negativo de y, negativo de x. Tá legal? Então, é isso aqui que nós vamos adotar a partir de agora. Beleza? Origem dos espaços, positivos direita, negativos esquerda. Tudo bem? De forma que, se eu disser, por exemplo, que tal ponto, tal objeto está na posição 5. O que isso quer dizer? Posição 5. Eu preciso adotar aqui o meu eixo x, preciso identificar a minha origem dos espaços, meu ponto zero, e aí eu vou contar 5 unidades daquela coisa, seja o metro, seja o centímetro, seja o milímetro, né? Então vamos dizer aqui que o cara esteja na posição 5 metros, né? Que cada graduação dessa sejam 5 metros. Então vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai estar aqui. Se ele estivesse na menos 3 metros, então eu vou achar a minha origem dos espaços e eu vou contar 3 do lado esquerdo. Então vai ser 1, 2, 3. Vem aqui, ó. Tudo bem? Então, beleza. Então ele está a menos 3 metros em relação a quem? Em relação à origem dos espaços. Ele está a 5 metros em relação a quem? Em relação à origem dos espaços. Tá legal? Então tudo vai depender desse meu referencial aqui. Tá bom? Beleza? E aí embaixo eu coloquei alguns exemplos. Esses exemplos aqui são referentes a outro assunto, ao nosso outro tema, que é o deslocamento. Tá bom? Então o que viria a ser o deslocamento? Então imagina o seguinte. Eu tô aqui nesse ponto, meu camarada está aqui nesse ponto. E aí eu ando, vou andar para frente, né? Estou aqui na origem dos espaços. Eu ando aqui 5 metros, por exemplo, né? Então eu saio daqui e venho para cá. E aí depois eu continuo andando, venho daqui, ando mais 2 metros. Então esse espaço aqui tem 2 metros, mas aqui seria o ponto 7 metros, porque é 7 metros em relação à origem dos espaços. E daqui eu saio, aí agora eu vou retornar para a esquerda. Então venho daqui e ando para cá. Ando 2 metros aqui, ó, menos 2 metros. E paro aqui nesse ponto, menos 2 metros. Tá legal? Então o meu deslocamento, ele é a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Certo? Percebe, ó, que eu estava aqui, eu andei para cá, depois andei mais 2 metros e depois vim para cá. Então qual que é a minha posição final aqui nesse caso? Menos 2. E a minha posição inicial, de onde eu saí? Depende de quando eu comecei a contar no relógio, né? Imagina que se eu estou bem aqui, eu estou com um cronômetro aqui. Eu começo a contar o tempo a partir dessa minha posição, então a minha posição inicial seria essa aqui, menos 0. Então o meu deslocamento foi menos 2 metros em relação à minha origem. Tudo bem? Então o conceito de deslocamento é esse aqui, ó. Posição final menos a posição inicial. Tudo bem? E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Então o primeiro exemplo é o seguinte: um objeto ele sai da posição 5 e vai para a posição 10. Essa aí é bem fácil, né? Então imagina aqui imagina que o nosso eixo x,
Então a posição inicial que esse meu objeto estava, ele estava a 5 metros, né? Vamos dar que sejam metros ali. E a minha posição final é 10 metros. Então quem que é o meu deslocamento? Meu deslocamento eu vou denotar por delta, tá? Porque delta na matemática e em outras ciências significa variação. Então vai ser o que? Posição final menos a posição inicial. A posição final é 10 e a posição inicial é 5. Então meu deslocamento foi de 5 metros, certo? Isso aqui é bem fácil, né? Bem ok esse exemplo aqui. Mas já no segundo exemplo, o que acontece? Esse meu objeto, ele está na posição 5 e depois vai para a posição menos 10. Então, imagina, né? Ele está aqui no lado positivo do meu eixo X e aí ele anda até a posição menos 10. Então, a posição inicial dele era 5 metros e aí ele vai para a posição final de menos 10 metros. Então, qual que seria o meu deslocamento? Posição final menos a posição inicial, menos 10, menos 5. Então, isso aqui dá o quê? Menos 15 metros. Ou seja, ele andou 15 metros para o lado negativo, certo? Tudo bem? Ele estava aqui e andou 15 unidades dessas aqui para o lado negativo. Meu exemplo 3, olha só. No exemplo 3, o que vai acontecer? O objeto ele está na posição 5, depois vai para a posição 10 e depois vai para a posição 15. Então vamos imaginar o seguinte aqui. Vamos fazer um desenho aqui, uma coisa bem mais bonitinha. Imagina o seguinte. Aqui vou desenhar fora de escala, tudo bem? Ele estava aqui, aqui vai ser o 0. Ele estava aqui na posição 5. Aí depois foi para 10 e aí depois ele andou para 15, tá? Só lembrando que o desenho está fora de escala aqui. Então o deslocamento dele, o que seria? Então essa aqui é a posição inicial dele e essa aqui é a posição final. Tá legal? Mesmo que eu tenha esse no meio dessas minhas duas posições, ele parou em outro canto aqui. Tá bom? Então, como seria o deslocamento? Olha só, posição final menos a posição inicial. Então 15 menos 5. Então 10 metros. Tudo bem? Sem problema nenhum. Então sempre pega por aí. Posição final menos a posição inicial. Já no exemplo 4, né? O que acontece? No exemplo 4, vou desenhar aqui novamente. Então no exemplo 4, então aqui é uma posição 0. E aí, meu camarada estava na posição 5. Ele dali saiu, foi para a posição 10. E depois ele retorna, ele vai para a posição menos 5. Aí eu quero saber qual que é o deslocamento dele. Lembrando novamente, o deslocamento é sempre a posição inicial menos a posição final. Não importa o que ele tenha feito no meio. Isso é o deslocamento. Então a posição final dele é menos 5. E a posição inicial dele é 5. Então menos 10 metros. Então essa foi o deslocamento do meu objeto ali. Tudo bem? Então esse é o conceito de deslocamento. O deslocamento, lembrando mais uma vez, é a posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Beleza. E vocês entendendo isso, nós vamos conseguir mais tarde ver os conceitos de velocidade média e velocidade, tudo bem? Tá. Eu quero só abrir uma observação aqui, falar sobre distância percorrida. A distância percorrida, ela é diferente do deslocamento. Por quê? O deslocamento, eu vou considerar apenas a posição final e inicial. A distância percorrida, que eu posso chamar de D, é o somatório
de todas as distâncias que ele percorreu. Então, somatório de toda a distância que ele percorreu. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, nesse quarto exemplo, o meu objeto estava aqui na posição 5, então ele saiu da 5 e andou para cá, ó. Então, qual que é essa distância aqui, ó? Essa distância aqui é 5, né? E depois ele saiu daqui e veio para cá. Então, ele andou mais 5, depois andou 5 novamente, andou 5, 10, depois mais 5, 15. Então, eu vou somar 5 mais 15. Então, ele percorreu 20 metros. Tá legal? Então, lembrando, deslocamento refere-se à posição final e à posição inicial. A distância percorrida é a soma de todos os trajetos, tá? Esse símbolo aqui significa somatório. Ok? Então, beleza. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos iniciais, tá legal? Vou estar deixando aí alguns exercícios. E se você tem alguma opinião, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.